Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a 7ª temporada de Black Mirror, que estreou no dia 10 de abril na Netflix. Sim, gente, eu sei que no vídeo anterior de Black Mirror eu prometi pra vocês que ia sair um vídeo sobre a 7ª temporada na segunda-feira ou na quarta-feira, porém ali por incompatibilidade de agenda eu não consegui gravar esse vídeo antes, então eu estou lançando ele agora sexta-feira pra vocês. Bom, a 7ª temporada de Black Mirror foi muito especial, foi muito incrível. Eu acho que não teve nenhum episódio, assim, ruim, na minha opinião. Mas os meus episódios favoritos dessa temporada foram os episódios Hotel Havery, Elodie e USS Callister Infinity. Porém, eu quis fazer uma coisa diferente dessa vez e selecionei um episódio pra comentar com vocês nessa temporada incrível que, assim... Que série, né, meus amores? Que série especial, que série incrível, que série maravilhosa. Mas, enfim, roda a vinheta porque hoje nós vamos comentar sobre o melhor episódio, pra mim, na minha opinião, da 7ª temporada de Black Mirror. Bem, já não é segredo pra ninguém que eu sou muito fã de carteirinha de Black Mirror, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu fiquei postando vários stories assistindo as séries, vários stories assistindo os episódios, e assim, cara, não dá, gente. Sempre que eu assisto uma série longa, assim, como Black Mirror, né, que tem 7 temporadas, mona, eu assisto muito rápido. Tanto que eu comecei a assistir na quinta-feira e na terça-feira eu já tinha terminado as 6 temporadas. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo qual é o meu episódio favorito de cada temporada de Black Mirror. Então, depois desse vídeo aqui, por favor, vá lá nesse vídeo assistir, porque tá incrível também. Mas enfim, o episódio que eu escolhi pra comentar com vocês sobre essa 7ª temporada de Black Mirror, que é o meu episódio favorito, é o episódio Hotel Havery, que traz a história da Brandy. Ela é uma atriz hollywoodiana que acaba entrando numa simulação high-tech de um filme clássico dos anos 50, 60, não vamos lembrar o certo agora. E lá, ela acaba ficando presa, porque o pessoal ali que tá comandando o filme acaba derrubando café nos equipamentos e por algum momento ela perde a conexão com o mundo externo. E ela acaba vivendo uma história linda de amor com a Clara, que é vivida por uma atriz também dos anos 50, né? Que, enfim, já não deve ser mais viva, acredito eu. Na ficção, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é na realidade. E como ela acaba ficando presa ali naquela simulação, as duas atrizes acabam vivendo uma história incrível de amor, elas acabam tendo aquele mundo paralisado só pra elas, né? Nessa metáfora que eu tô contando aqui pra vocês. Assim, que episódio maravilhoso, que episódio incrível. Foi algo, assim, que realmente mexeu muito comigo. À medida que tu vai olhando o episódio, tu não consegue parar de olhar, assim. É algo que tu quer que dê certo, mas que tu sabe que vai dar errado. Acho que é isso, acho que eu posso colocar nessa perspectiva pra vocês. Porque, gente, quando eu comecei a assistir a temporada de Black Mirror, eu aproveitei que a série não tem uma continuidade e eu comecei por qualquer episódio. Eu comecei primeiro pelo episódio Elodie e depois eu fui pro episódio Hotel Havery. E assim, cara, eu acho que a história, ela te causa uma angústia muito grande, mas ao mesmo tempo tu fica feliz com o que tá sendo dito ali, o que tá sendo mostrado. Porque o episódio Hotel Havery é uma continuação do episódio San Junípero, né, da terceira temporada, de acordo com o pessoal da Netflix. Então, assim, ai, não sei. A Brandy, ela acaba entrando naquela simulação high-tech, ela acaba entrando naquele mundo. Ela tem que fazer tudo que a diretora dela tá falando no ponto, né? Pro filme seguir as mesmas intenções da primeira versão. Só que quando ela começa a fazer uma coisinha diferente do primeiro filme, ela meio que acaba mudando um pouco o rumo da história. Chega alguns momentos que eles conseguem contornar ali a situação, né? E tudo vai indo bem, tudo vai indo muito que bom, até que, como eu falei pra vocês, um estagiário ali, um cara que tá trabalhando no filme, acaba derrubando café no equipamento. E desse modo, obviamente, a Brandy, ela acaba perdendo o contato com a sua diretora, né? E todo o filme fica paralisado. Ou seja, as pessoas param de se mexer, as coisas param de acontecer, e as únicas pessoas que estão lembrando de alguma coisa, estão se mexendo, estão falando, estão caminhando, enfim, é a Brandy e a Clara. E a história da Brandy e da Clara, gente, que história maravilhosa. Nossa, eu me emocionei muito assistindo o episódio, porque eu não queria que elas
desconectassem, não queria que a Brandy voltasse pro mundo real. Aí, gente, eu sou assim, sabe? Tava muito incrível ver elas no episódio. Eu acho que tudo que aconteceu ali aconteceu muito bem, aconteceu muito direitinho. A maneira como elas foram se conectando e imaginar que uma é real e uma é digital, sabe? E assim, elas foram se apaixonando, elas foram tendo uma química, elas foram tendo todo o entrosamento, elas foram fazendo nós, telespectadores, também gostar dessa relação. E é isso que eu tenho pra dizer. Foi meu episódio favorito, de longe. Eu tava muito na dúvida entre esse episódio, né, Hotel Havery, e o episódio Elwood, que conta ali a história de um homem velho que acaba tendo uma tecnologia que faz ele migrar pra fotos antigas dele, que ele quer ali reencontrar, né, e relembrar do rosto da mulher que ele foi tão feliz. E aí ele acaba, junto com uma tecnologia, uma inteligência artificial, ele acaba meio que revisitando as fotos antigas. Então, esse episódio, Hotel Havery, e o episódio Elwood, foram dois episódios que eu realmente fiquei muito na dúvida de qual eu gostaria mais, qual eu ia gostar mais, no caso. Quando assisti Hotel Havery, gente, não teve pra ninguém, assim. Acho que até depois que o episódio Hotel Havery foi o segundo que eu assisti da série, né? Acho que até depois, quando eu comecei a assistir os outros episódios, ele continua sendo meu favorito, porque foi o episódio que eu mais me conectei, que eu mais falei assim, meu Deus, por que que terminou tão rápido, sabe? Porque ali passou, o episódio tem 1h15, 1h20, não, acho que menos até. E passou, nossa, ai, gente do céu, eu amei. Amei demais, ó. Tô aqui ficando meio emocionado de falar. Porque é isso, né? Eu adoro quando a Netflix coloca casais LGBTs como casais principais. Tanto em séries, como filmes, como produções, enfim. N motivos. Mas esse episódio, ele é um episódio que, mesmo destoando dos outros, né? Ele é uma continuação de San Junífero. Então, as mesmas coisas, basicamente. Claro que a história é diferente. Mas a mensagem do episódio é a mesma. A conclusão do episódio é basicamente a mesma. Então, assim, tudo que eu posso falar, gente, de verdade, de coração, eu gostei demais. Eu amei demais. Eu sou cadelinha desse episódio. Me arrependi muito quando ele terminou e eu não podia reassistir, porque eu já sabia tudo que ia acontecer. E claro que tem cenas engraçadas, Engraçadas não, né? Tipo, não vou também ser tão literal. Tem cenas ali bem angustiantes, que é quando ela tá presa no filme e eles não sabem se vão conseguir tirá-la de lá. Tanto que eles fazem de tudo pra conseguir reverter essa situação e pra conseguir, de alguma forma, voltar a falar com ela. Só que ela tá tão entrosada com a Clara que, assim, ela não quer voltar pro mundo real de uma certa forma. Ela reluta muito, né, em voltar. Tanto que chega uma cena que ela até pergunta: e se eu não fizer isso? E se eu não falar a frase final? E se não vir nos créditos do filme? E eu comecei a pensar assim: meu Deus, tu quer viver aí pra sempre? Tipo, ninguém tá se mexendo, ninguém tá falando nada. Mas, claro, né, a gente tem que entender que, assim, as duas foram, ó, perfeitas, perfeitas. Gente, assim, toda vez que eu torço pra alguma coisa dar errado, vocês me criticam, tá? Mas dessa vez eu tava torcendo pra que ela não voltasse pro mundo real. Não sei por quê. Eu acho que é porque a história dela e da Clara foi tão boa, foi tão incrível, que eu fiquei com aquilo ali no meu coração. Falei assim, por favor, não aceita voltar pra esse mundo, pelo amor de Deus, é a única coisa que eu te imploro, por favor. Mas não, gente, ela acabou voltando, ela acabou, ali nos 45 do segundo tempo, ela acabou retornando pro mundo real. E depois ela acaba vendo o teste, né, da Clara na cena finalzinha ali do episódio e acaba se emocionando. Porque ela lembra tudo que aconteceu, né? Ela pode ter voltado pro mundo real. Mas eu gostei. Eu gostei mesmo. Ai, Black Mirror foi uma série que eu assisti tão rápido que eu fiquei assim... Gente, mas eu olhei tão rápido isso daqui, sabe? Não deu tempo de aproveitar, porque eu tava tão ansioso em não terminar, mas em ver todos os episódios, em rever todos os episódios, que eu passava o dia inteiro maratonando, sabe? E fazia roteiro e anotava algumas coisas pra não esquecer. E assim, gente, nossa, Hotel Heaven, ai, que episódio maravilhoso, né? Que episódio perfeito, que episódio incrível. É um episódio que tu fica, assim, realmente muito feliz com a história que vai se concluindo. Eu gostaria que elas tivessem ficado juntas. Ai, não sei, gente. Eu sou bem sentimental quanto a isso. Foi um casal que deu certo, foi um casal que a gente não imaginava.
né? E pensar que, assim, no início do episódio, a gente não imaginava que elas fossem se tornar um casal. Claro, ali no filme tudo elas eram atrizes que estavam interpretando um papel. Também teve essa questão de representatividade feminina, né? Que a Brand, ela interpretou um papel que inicialmente foi de um homem branco. E a Brand, sendo uma mulher preta, ela teve as mesmas chances que ele. Ela desempenhou até um papel melhor do que ele, inclusive, né? Que o ator original que fez aquele papel. Então, o episódio, além de ter uma história linda sobre duas mulheres que aprenderam a se amar e aprenderam a se curtir, se aproveitar, ele tem um empoderamento feminino muito incrível no episódio, sabe? Ele realmente ressalta que as mulheres são tão capazes de fazer as coisas que os homens fazem quanto eles mesmos. Então, eu adoro episódios assim que traz uma temática, traz um assunto, traz algo que a gente pode conversar em relação a isso. E é isso, gente. Amei demais esse episódio. Gostei muito. Espero mesmo que tenha um spin-off de Black Mirror, uma oitava temporada, uma nona temporada, porque nós voltaremos aqui pra comentar com vocês. E, cara, ai, por que que ela voltou pro mundo real? Meu Deus do céu. Eu comecei o episódio, assim, querendo que ela não entrasse pra essa simulação, e eu acabei o episódio querendo que ela não saísse. Então, acho que as coisas, elas são muito, sabe? Elas não se fecham muito bem. Fica uma coisa assim, bem vai, não vem, vem, não vai. Mas, ai, sou cadelinha da Brandy e da Clara. Sou cadelinha do episódio Hotel Heaven, da 7ª temporada. E, claro, acho que não precisava falar, sou cadelinha de Black Mirror. Mas foi isso, pessoal. Essa foi a minha resenha sobre um dos episódios da 7ª temporada de Black Mirror, chamado Hotel Heaven, que, na minha opinião, foi o melhor episódio da 7ª temporada. Mas enfim, comenta aqui embaixo se você teve outro episódio que você gostou mais nessa temporada, ou se foi o mesmo que o meu, vamos conversando. Comenta aqui se você gosta de Black Mirror, se você assiste Black Mirror. Comenta aqui também se teve alguma outra curiosidade que eu não falei, se vocês querem que eu comece a contar mais as histórias dos episódios novamente, das séries e dos filmes, e que eu pare de fazer tanta resenha, né, tantas falas. Enfim, vamos conversando. E é isso, gente. Um beijo. E a gente se vê até o próximo vídeo. E desculpa por atrasar o vídeo, tá? Prometo que isso não vai acontecer muitas vezes. Beijo!